Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão a sua vez os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama o crente, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes, lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor a todos. Um bom dia, um bom feriado. 20 de novembro de 2019. Glória a Deus. São 11h09 aqui onde eu estou. Quero abraçar cada um em Cristo Jesus. Irmã Denise, a paz do Senhor está nos assistindo. Quero deixar uma meditação na palavra de Deus para a nossa vida. Vamos ver quem vai entrando aí. Glória a Deus. Irmã Gleice, a paz do Senhor, minhas amadas. Glória a Deus. Vamos nos alimentar um pouquinho com a palavra de Deus, nessa manhã. Glória a Jesus. Deus é fiel e está no controle de tudo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus rapidinha. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e o versículo de número 26 em diante. Glória a Deus. Você que tem sua Bíblia, abra sua Bíblia, marque, glória a Jesus, para poder você meditar nessa palavra, A palavra de Deus, ela é comida, ela é bebida que sacia a nossa sede, alimenta, nos nutre, Glória a Deus, enche o nosso espírito e a nossa alma, glória a Jesus, para que a gente venha levantar e caminhar, porque o caminho é longo, glória a Deus, e precisamos dessa palavra para nos manter de pé. Ai de nós se não fosse a palavra de Deus na nossa vida. Muitos buscam força em muitas portas, Buscam força em muitos nomes, buscam forças nos mais diversos locais e pessoas.
Mas a nossa força vem do Senhor dos Exércitos. A nossa força vem do Deus poderoso e fiel, único e verdadeiro. A nossa força vem de Jesus. E é através da palavra de Deus que nós obtemos essa força na nossa vida. Eu quero dar um alô à minha prima lá de Manaus, a Carla. Estou com saudade, viu? A paz do Senhor. Um feliz aniversário um pouco atrasado. Já lhe parabenizei, mas vou parabenizar novamente. Vamos ver aí quem vai estar assistindo. Mas a minha aluna Taisla também está aqui. A paz do Senhor a todos, um bom dia a todos. Tenham um feriado de paz, abençoado na presença de Deus. Vamos lá, Vamos à palavra do Senhor, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo do 26 em diante. Eu quero ler para vocês e vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, que diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém? Até aqui, glória a Deus. É essa palavra maravilhosa da parte do Senhor, Eu quero deixar aqui para nossa meditação. Filipe e o eunuco etíope. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Lucas, essa passagem onde Filipe, ele foi impelido pelo próprio Espírito Santo a ir até aquela banda do deserto que estava ali perto daquela cidade, onde diz aqui no versículo 26, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Primeira coisa que eu quero falar aqui através dessa palavra é que em tudo na nossa vida o Espírito Santo de Deus nos dá uma direção. Quando nós andamos verdadeiramente com Cristo, tentando, persistindo em obediência ao Senhor, o Espírito Santo, ele nos move. O Espírito Santo, ele nos dá uma direção. O Espírito Santo, glória a Deus, ele nos manda fazer a vontade dele. E olha que coisa linda. E levantou-se Filipe e foi. Ou seja, ele obedeceu à voz do Senhor. Nós vemos hoje que a igreja do Senhor, ela tem uma missão.
né? É levar a palavra de Deus, é ide por todo o mundo, como Jesus disse, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado, como disse Jesus, porque não creu no Filho de Deus. Glória a Deus. Essa é a missão, glória a Deus, que foi destinada para a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, quem é? Sou eu e você. Aquele que faz a vontade de Deus em obras, aquele que faz a vontade de Deus em amor para com o próximo, sem olhar a quem, aquele que consegue andar em espírito diante do Senhor. Essa é a igreja verdadeira de Deus. Glória a Deus, não estamos falando de placa. A igreja do Senhor não é uma placa. A igreja do Senhor sou eu e você, que é fiel a Deus. Todo aquele que é fiel a Deus, seja ele católico, seja ele evangélico, glória a Deus, aquele que obedece a sua palavra e anda em verdade na palavra de Deus, essa é a igreja do Senhor verdadeira. E para isso, o Espírito Santo, ele nos instrui. O Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos ensina como nós devemos agir para levar o Evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas, aquelas pessoas que não entendem ainda a vontade de Deus, que andam em seus próprios caminhos, que andam fazendo coisas que não são do agrado de Deus, que não conhecem a palavra de Deus escrita que Ele nos deixou para nossa meditação, para como um manual de vida. Então essas pessoas precisam ouvir. Como elas vão crer se elas não ouvem a palavra de Deus? Glória a Deus. A Bíblia ela vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então nós, Igreja do Senhor, precisamos nos levantar. Precisamos ouvir, ser sensíveis à voz do Espírito Santo, ouvir a sua palavra, a sua ordem e ir, levantar. Glória a Deus, porque é muito fácil você estar entre quatro paredes pregando para aquele que já ouve, que já conhece, que já vive a palavra de Deus. Mas tem muitos por aí afora necessitando da palavra de Deus. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão perecendo, precisando do nosso amor, do amor que Cristo colocou na nossa vida. Glória a Deus. Se verdadeiramente Cristo habita em mim e em você, esse amor, nós não podemos ser egoístas a ponto de querer ele só para nós. Nós precisamos passar essa palavra adiante, quer eles queiram ouvir ou não. Porque muitos não vão gostar, muitos não gostam realmente de ouvir a palavra de Deus. Mas por quê? Porque eles estão enredados numa rede do pecado. Eles não conhecem o verdadeiro amor. Eles não conhecem a palavra de Deus. Eles não conhecem a Jesus verdadeiramente. Glória a Deus. E nós, como Igreja do Senhor, temos essa missão em nos levantar. Como diz aqui a palavra, o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E olhe, e levantou-se e foi. Filipe obedeceu. E aí a palavra de Deus vai dizer que eis que um homem etíope de outra nação, né, um africano, ele era eunuco, era mordomo-mor de Candace, que era a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Esse homem estava regressando de Jerusalém, estava passando de carro pelo meio daquele deserto, estava assentado no seu carro e esse homem estava lendo a Bíblia. Esse homem estava lendo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. E olha que interessante, a palavra de Deus vai dizer que esse homem estava lendo algo que Isaías estava profetizando, mas esse homem não estava entendendo o que a palavra de Deus queria dizer. E para isso, o Espírito Santo, que é onisciente, que é o próprio Deus, ele viu que aquele homem estava necessitando de uma explicação, estava necessitando ouvir a verdade da palavra de Deus. Ele chama Filipe, manda Filipe ir até aquele local para Filipe explicar.
Glória a Deus, a palavra de Deus, aquele homem. Quantas pessoas nos dias de hoje leem, pegam a Bíblia, leem a palavra e não entendem? E muitas outras leem, entendem errado e assim vão vivendo erradamente. Glória a Deus, porque não conseguem discernir espiritualmente a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que é carnal, aquele que anda em pecado, que anda na carne, que não agrada a Deus, esse não consegue entender o que está escrito na palavra de Deus. Só consegue discernir, ou seja, entender a verdade da palavra de Deus, aquele que anda em espírito. E a igreja do Senhor, ela é espiritual. Eu estou falando da igreja verdadeira e não daqueles que se escondem dentro dos templos, dizendo que são sem ser. Aleluia. Eu estou falando dos que verdadeiramente estão em Cristo. Aqueles que verdadeiramente renunciam o seu eu, renunciam o pecado e tomam a sua cruz de cada dia e seguem a Jesus de verdade. Esse consegue discernir espiritualmente as verdades contidas na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a própria verdade. E assim, discernindo a palavra de Deus, nós precisamos nos levantar e ir até essas pessoas com a palavra de Deus, explicar. Entendes tu o que lê da palavra de Deus? É por isso que muitas e muitas pessoas começam a ler a Bíblia e diz assim, já vi contradição. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é uma bússola. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que ela não tem contradição, não tem erro. Glória a Deus, é porque pessoas carnais não entendem a palavra de Deus. A palavra de Deus não é simplesmente lida como um outro livro qualquer. Esse é um livro espiritual. É um livro onde você precisa estar em espírito, em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que você venha entender. Muitos não dão crédito à palavra de Deus. Dizem que essa palavra aí foram homens que escreveram. Mas dão créditos a livros que homens escrevem, né? Mas Deus, ele vai trabalhar na vida dessas pessoas, eu creio, porque a igreja do Senhor está orando. E nós, igreja do Senhor, precisamos nos levantar, precisamos obedecer ao ID do Senhor, levar essa palavra àqueles que estão, muitas das vezes, lendo e não estão entendendo. Por quê? Quem lê a palavra de Deus e entende, não coloca a Bíblia Sagrada numa estante para ficar ali levando vento e enchendo de teia de aranha. Esse que faz isso não conhece a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus e medita nela, não anda em pecado fornicando antes do casamento. Quem conhece a palavra de Deus e medita nela, não vive, aleluia, com um homem sem se casar. Quem conhece a palavra de Deus verdadeiramente não anda atrás do pecado, não anda atrás de fazer coisas erradas. Glória a Deus, porque a palavra de Deus, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus vai nos dizer que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a verdade da palavra de Deus, a gente não se engana, a gente não vive mais no engano. A não ser que você queira, porque você tem livre-arbítrio de escolher entre o certo e o errado, sabendo que você vai ter a recompensa pelas suas escolhas. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus nos ensina a andar um caminho correto, o caminho que Deus, ele se agrada, no caminho da vontade de Deus. Quando nós não conhecemos essa palavra, a gente faz muitas coisas, a gente anda por caminhos que a gente acha que é certo. Mas quando a gente se depara com a verdade da palavra de Deus, a gente para se analisar e ver como é que está o meu caminho. Eu estou realmente fazendo certo? É isso que a palavra de Deus se agrada? É isso que o Senhor se agrada? Isso é o que eu estou fazendo, que eu estou falando? Glória a Deus. É o que Deus, ele quer? Glória a Jesus. E aí a gente se livra do engano, a gente se livra do pecado, a gente passa a viver para Deus, passa a obedecer a Deus. E aqui a palavra vai dizer que Filipe se levantou e foi. E ali ele encontrou esse homem.
né? Ele era mordomo de Candace, a rainha, e esse homem estava lendo. E aqui, no versículo 30, a Bíblia vai dizer: e correndo Filipe, ele ouviu aquele homem lendo o profeta Isaías. E aí Filipe perguntou a ele: entendes tu o que lê? Glória a Deus. E aí ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Então, como as pessoas do mundo vão vir para Jesus? Como as pessoas que estão no mundo, nos seus pecados, vão querer vir para Deus, mudar de vida, ter uma vida com Cristo, se elas não ouvem a palavra de Deus, se elas não conhecem a verdade do Evangelho? Se nós não estamos nos levantando para irmos buscar essas pessoas. Aleluia. A ordem de Jesus é ide e pregai. Ide, se levanta, ide, vai pregar a palavra de Deus, vai ensinar a palavra de Deus a essas pessoas. Use todos os meios possíveis que você tem nas suas mãos. Se você não pode sair, né? Use o celular, como eu estou usando agora. Esse celular ele tem a capacidade de andar o mundo inteiro. Glória a Deus. Então, pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra de Deus, quer eles ouçam ou não. Pregue a palavra de Deus, quer eles acreditem ou não. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela sai da nossa boca e ela tem poder para salvar, tem poder para transformar a mais vil criatura que está em pecado em uma nova criatura. Glória a Deus. Então, o que importa para o Senhor é que nós venhamos nos levantar e pregar a palavra de Deus. Ah, irmã, você está dizendo isso, mas é fácil. Você muitas vezes sabe falar, eu não sei falar. Mas Jeremias também falou isso. Quando Deus falou para Jeremias: levanta Jeremias, Jeremias disse: Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar, Senhor, eu sou um menino, né? É isso que a gente fala para Jesus, a gente sempre quer colocar obstáculo para querer obedecer a Deus, para querer falar. Mas o Senhor, ele disse para Moisés: Moisés, quem foi que fez a boca? Né? Moisés também indagou ao Senhor que era pesado de língua, que não sabia falar, que não ia saber falar das coisas de Deus. E Deus falou para Moisés: Moisés, quem foi que fez a boca? Não foi eu? Então Deus, ele manda, ele diz: olha, onde eu mandar você ir, você vá. O que eu mandar você falar, você fale. Então, o que vier no teu coração, da parte de Deus, que você sabe que é a palavra de Deus, que você sabe que vai confortar alguém, que vai tirar alguém da lama, que vai tirar alguém do pecado, fale em nome de Jesus. Não se cale. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão perecendo nos seus pecados, porque não conhecem a Deus, porque leem muitas vezes a palavra de Deus e não entendem. É necessário que a igreja do Senhor explique o que é a verdade da palavra de Deus. Assim como o Senhor me tirou do meio do pecado, no meio do engano, no meio da perdição, das coisas erradas que eu fazia, que eu praticava, e quando eu ouvi essa palavra, e quando eu meditei nela, e quando eu entendi por causa da explicação, glória a Deus, da palavra, aí eu deixei. Glória a Deus. Aí eu me transformei, o Senhor me transformou, o Senhor me converteu. Assim é na vida de cada um de nós. Assim é na vida de qualquer pessoa que está lá fora. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Deus, ele olha e vê todos por igual. Somos todos iguais diante de Deus. Nós precisamos nos conscientizar. Glória a Deus, que nós, que já conhecemos a verdade, precisamos nos levantar para pregar a palavra de Deus a toda criatura. Glória a Deus. E aí a Bíblia vai dizer que ele lia o profeta Isaías, e aí o eunuco ele vai perguntar a Filipe: de quem é que o profeta está falando aqui nessa passagem que eu estou lendo? Né? E Filipe aproveita e vai evangelizar e vai falar. Ele está falando do Messias, está falando de Jesus, ele está falando daquele que veio, que morreu. E aí Filipe vai contar a história, Filipe vai explicar, e aquele homem
creu, aquele homem acreditou, aquele homem recebeu de bom grado aquela explicação, aquela palavra. Glória a Deus. E aí a Bíblia vai dizer que indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui a água. O que impede então de eu ser batizado? Ele ouviu a palavra, ele teve fé, ele creu na palavra e ele ali tomou uma decisão por Cristo, em receber Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador. E ele disse: e agora, o que é que me impede de ser batizado? No batismo para o arrependimento. Glória a Deus, que é o batismo na água. E ali, Filipe vai dizer no versículo 37, Filipe vai dizer: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. E quando saíram da água, a Bíblia vai dizer no versículo 39, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não o viu mais o eunuco, e jubiloso, com alegria no coração, continuou o seu caminho. Glória a Deus. Então, aquele homem ouviu a explicação da palavra de Deus por Filipe, que era igreja do Senhor. Então, igreja do Senhor, se levanta em nome de Jesus. Vá falar, vá pregar a palavra de Deus. Vá lá, glória a Deus, onde estão aquelas pessoas morrendo, se acabando nas drogas, na bebida, na prostituição, no engano, na mentira, na ilusão. E vá pregar a verdade. Mostre a verdade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai fazer a obra aqui, apraz ao Senhor. Amém? Então, esta é a palavra que eu tenho para deixar aqui para cada um de nós, né? Você repasse adiante este vídeo, né? Repasse adiante em nome de Jesus, para que mais pessoas venham ser despertadas pelo Senhor, assim como o Senhor ele tem nos despertado nesta manhã, né? Glória a Deus, que nós venhamos ouvir a voz do Espírito Santo e pregar a palavra de Deus, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, eu te louvo e te agradeço nesta manhã pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua direção. Senhor, que o Senhor venha despertar a tua igreja, para que nós venhamos nos levantar e ouvir a voz do Senhor e obedecer ao ID que o Senhor tem nos dado para levar a palavra de Deus a toda criatura. Pai querido, abençoe cada um que entrou, cada um que está assistindo, cada um que prega a tua palavra em verdade, que o Senhor venha abrir os olhos daqueles que leem essa palavra e não entendem, que o Senhor venha abrir os olhos daqueles que leem e entendem errado e fazem da forma errada, porque existe uma forma correta de te adorar, existe uma forma correta de viver na tua presença. Pai querido e santo, eu entrego todos eles nas tuas mãos, que o Senhor seja com cada um nas suas causas, que o Senhor venha pelejar as nossas pelejas e dar vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Eu já te agradeço por tudo. Fica com Deus e a paz do Senhor. Breve virá, breve Jesus voltará. Amém? Fica com Deus e a paz do Senhor a todos.